Falar de Abraão e os seus altares. Nós sabemos que Abraão é um construtor de altares. Abraão também é o nosso pai na fé. Quando nós lemos algo no livro de Gênesis, que é o primeiro livro, o início, nós estamos estudando as sementes de Deus. Quando nós estudamos Gênesis, nós estamos estudando essas sementes. E Abraão é o primeiro homem que ouviu o Evangelho de Jesus, ainda que esteja aqui no começo da Bíblia, ele ouviu o Evangelho. E ele levantou altares ao Senhor. Em Gênesis, no capítulo 12, no verso de número 7, nós vamos ver o primeiro altar que esse homem levantou a Deus. Vamos começar do 6, Gênesis 12, 6. Passou Abrão por toda aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Estava então os cananeus na terra. Apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: a tua semente darei essa terra. E Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Glória a Deus. Nós estamos lendo aqui esse nome Abrão, porque ele ainda não tinha sido trocado o nome para Abraão, mas eu vou chamá-lo de Abraão. Nós sabemos que ele era um homem que morava na Babilônia, e o Senhor chamou Abraão, lá da Babilônia, lá da terra de Ur dos Caldeus. O Senhor o chamou, assim como chamou cada um de nós. No caso, Abraão, ele foi chamado do meio da Babilônia, do meio da religião. E muitos de nós também fomos chamados do meio da religião. Nós estávamos inseridos em religiosidades que essa terra produz, tantas religiões existem. E o Senhor nos chamou. Outros de nós não estávamos envolvidos com religião, mas estávamos envolvidos com o Egito, estávamos envolvidos com o mundo. O Senhor também nos chamou do mundo. O Senhor nos chama. Na verdade, irmãos, o Evangelho é um chamado. O Senhor nos chama. A mesma mensagem que você ouve, qualquer outra pessoa ouve, mas por algum motivo misterioso, é um mistério, nós falamos sim para o Senhor. A mesma palavra, a mesma unção, a mesma fé pronunciada para nós, foi também pronunciada a outros, e outros disseram não. Por algum motivo eles não conseguiram crer, mas nós também, por algum motivo misterioso, nós não entendemos todas as coisas, mas nós falamos sim. Nós falamos sim quando o Senhor nos chamou. Foi o Senhor que nos chamou, e quando nós falamos sim, nós nos tornamos escolhidos de Deus, escolhidos do Senhor. A Bíblia diz assim: muitos são chamados, poucos os escolhidos. O que isso quer dizer? O Senhor chama, e a nossa resposta define se nós somos escolhidos ou não. Não é que Deus escolheu alguns em detrimento de outros e disse assim: vocês são meus, vocês aqui não. A nossa resposta para o Senhor nos deu o chamado, nós falamos sim, nos tornamos escolhidos. Foi o caso de Abraão, que estava envolvido com idolatria, com fabricação de imagens.
com os deuses da Babilônia. E o Senhor aparece a ele, o Senhor o chama, e ele sai daquele lugar, ele sai do meio da família, ele sai daquela terra onde ele estava, por fé. É o primeiro homem que é dito que vive por fé, para uma terra desconhecida. Ele é dirigido, ele é guiado pela voz de Deus, para a terra que Deus havia prometido a ele. Então ele sai da Babilônia e vai para a terra de Canaã, muitos e muitos quilômetros, e ele percorre todos esses quilômetros, obedecendo a Deus. Quando ele chega na terra, a Bíblia diz aqui, que os cananeus estavam ali, na terra de Canaã. Os cananeus, uma raça de gigantes, que morava em Canaã. Quando a Bíblia diz que os cananeus estavam ali, pelas cercanias de Siquém, a Bíblia está querendo dizer que os gigantes estavam olhando para Abraão. E quando a Bíblia diz dos cananeus, referindo-se a esses gigantes da antiguidade, esses homens de guerra da antiguidade, a Bíblia está falando de uma batalha, que sempre quando aparecem os cananeus nas escrituras, existe uma batalha, existe uma guerra. Isso está dizendo para nós que, quando nós falamos sim ao Senhor, e nós nos tornamos o escolhido, e nós começamos a andar por fé, nós vamos nos deparar com cananeus. Isso quer dizer, nós vamos nos deparar com batalha espiritual. Nós vamos ter batalhas espirituais, porque Satanás, ele não quer que nós vivamos o que Deus tem para nós. O diabo não está muito preocupado que você está sentado nesse banco. O diabo se preocupa se você entende qual é o teu chamado, qual é a tua vocação, qual é o teu propósito de vida, porque daí você se torna alguém inteligente, sábio no espírito. Enquanto você está aqui dentro, ouvindo a palavra, ora você entende, ora não, você levanta a mão, você canta, então minha alma canta a ti, Senhor. Isso não significa quase que nada, porque isso não abala o diabo, isso não vai fazer nada. Mas quando você começa a entender o teu propósito de vida, o teu chamamento, daí você vai ter batalhas espirituais. E nós temos batalhas espirituais. Jesus foi para o deserto, jejuou 40 dias e 40 noites, e ao findar, ele teve batalha com o inimigo. Porque todos aqueles que começam a andar naquilo que o Senhor tem para eles, vão se deparar com gigantes, vão se deparar com batalhas espirituais. O que Abraão fez? Ele foi a Siquém. Siquém é um lugar que significa o lugar da força. Ele foi em um lugar que era considerado um lugar gerador de força. Já que ele obedece a Deus, ele não tem muito conhecimento. Veja, Abraão aqui, ele não é um homem conhecedor de todas as coisas. Ele está vivendo por fé, ele está vivendo por impulsos dentro do coração dele. Mas quando ele se depara com os cananeus, ele vai até Siquém. Ele vai buscar força, porque ele sabe que a caminhada que ele tem, ele precisa de força. Então ele para aqui em Siquém, no carvalho de Moré, um lugar cheio de carvalhos, uma árvore muito grande, muito forte. Porque já veja, Siquém é um lugar da força, porque ali havia carvalhos, e carvalhos representa poder na Bíblia, força. Ele foi buscar força, poder, por causa da batalha espiritual. Irmãos, nós não estamos na praia, nós estamos vivendo em um mundo que as coisas estão se funilando. Nós estamos vivendo num mundo de batalhas gigantescas. Não é para ver se nós vamos prosperar ou não, mas a batalha está ocorrendo com um propósito muito superior do que se nós vamos prosperar ou não, se nós vamos casar ou não. É se nós vamos povoar o céu,
ou se nós vamos povoar o inferno. Talvez nós não temos muita noção dessa batalha que está acontecendo entre a eternidade. Está correndo em risco aqui, em jogo, não é nossa vida apenas de 70, 80 anos, é eternidade. Satanás não está trabalhando de maneira tão hostil por 70 anos, por 80 anos, da sua vida ou da minha vida. Trabalho hostil, ferrenho, brutal do inimigo contra a nossa vida, contra a igreja, contra os homens de Deus, contra Abraão, contra todos os homens de Deus. Não se refere a ter 70, 80 anos de vida, mas a eternidade. É a eternidade que está em jogo. O próprio Cristo disse assim: que adianta você ganhar o mundo inteiro e você perder a sua alma? Porque a batalha de Deus e do mundo e do diabo não está se referindo a ganhar o mundo, mas a ganhar o céu. Talvez a gente está tão humano, né, tão carnal, a gente vive tão corrido, querendo tantas coisas, que a gente esquece da eternidade. Nós estamos inseridos num propósito muito superior ao que a gente imagina. Nós estamos inseridos num propósito que começou antes da fundação do mundo. Então ele vai para Siquém, ele busca força. Esse carvalho aqui em Siquém, o lugar da força, esse carvalho de Moré, a palavra Moré quer dizer ensino, professor. Olha só, ele está em Siquém, o lugar da força, nos carvalhais, no lugar de carvalhos, árvores gigantes, em Moré, no lugar do ensino. Ele sai da terra de Ur dos Caldeus, ele chega na terra, ele vê os cananeus, ele vai para Siquém, ele vai para o lugar da força, ele procura estar debaixo dos carvalhos, em um lugar de ensino. Glória a Deus. Um lugar de ensino. Ele não sabia muita coisa. Se colocar eu e Abraão um diante do outro, eu sei mais do que ele as escrituras. Ele não sabia. E ele está diante de uma batalha espiritual. E ele veio da Babilônia. Ele estava acostumado aos deuses babilônicos, à religião, a barganhar, a fazer ofertas aos deuses pagãos da Babilônia. Na primeira batalha espiritual que tem, ele vai buscar o que, irmãos? Ele vai buscar um lugar de força. E essa força está onde? No ensino. Está no ensino. Poxa, como que nós temos que mudar a nossa mente? As pessoas pensam que a força está, os crentes, eles pensam que a força está na oração. É assim que os cristãos, eles pensam, que a força da batalha espiritual, vamos vencer alguma coisa, vamos prevalecer. Nós estamos sendo afrontados, minha família, minha casa, meu emprego, lá no meu emprego, minha vida emocional, eu estou com uma doença, vamos batalhar em oração. Aí os crentes pensam que a força está na oração. Com esse entendimento, eles buscam diversas pessoas para orar por eles. Ficar orando. Quanto mais gente orar para na cabeça deles, mais poder, mais vitória. Quanto mais pessoas, quanto mais tempo orar, seja 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, 2 horas, e aí aumenta, entra o tanto de pessoas e a quantidade de orações, achando que isso vai resolver. Mas só se vence batalhas espirituais com ensino, com sabedoria. Tanta gente orando, né? Você vê, a gente vê tantas pessoas, fala assim, eu conheci pessoas que oram 5 horas por dia. 5 horas. Era para essas pessoas ser assim, gigantes. Não são. Não são.
São as pessoas mais sentimentais que existem, as que mais são emocionadas, as que menos oram certo, porque elas trocaram, elas substituem o ensino por orar. Daí dentro delas não tem Jesus, não tem ensino, não tem revelação da palavra. Quando elas oram da cabeça delas, do emoção, do sentimento, das circunstâncias. Elas falam das lutas, das circunstâncias, das provações para Deus, mas elas não falam da palavra a Deus. Então elas oram e fica travado, porque não é o tanto que eu oro, mas é o que eu oro, é o que eu falo. Sabedoria. Foi o que Abraão fez, ele foi para o lugar do ensino, e o Senhor apareceu para ele. Porque todas as vezes, irmão, que a gente aprende de Jesus, é como se o Senhor aparecesse para nós, é como se nós tivéssemos clareza daquilo. Está tão escuro, está tão nebuloso, você aprende Jesus, você é ensinado pelo Espírito Santo, e o Senhor aparece para você. É como se o Senhor aparecesse para você. Não fica mais na sombra, nebuloso, escuro. Você fica perdido, pedindo para um monte de gente orar, pedindo oração todo culto, toda hora, oração. Vamos orar. Vamos pedir para fulano orar, para Beltrano orar. Perdido, não sabe o que vai acontecer. Você começa a aprender a palavra de Jesus. O Senhor aparece para você, porque o Senhor está na sua palavra. O Senhor não está no tanto que a gente ora, o Senhor está na palavra. O Senhor está na palavra. O Senhor apareceu para ele. O que ele fez? Em Siquém, o lugar da força, debaixo dos carvalhos, árvores fortes, ali na região de Moré, o lugar do ensino. O que ele fez? Ele levantou um altar a Deus. Ele está no lugar forte, protegido pela força, recebendo o ensino. Ele levanta o altar e ele invoca o nome do Senhor ali. Ele levantou o altar. Mas veja, ele não levantou o altar assim por levantar. Vamos chegar aqui, o que você acha de levantar o altar aqui? Beleza, servos, venham, vamos levantar um altar de pedras aqui? Vamos. Não, veja a direção, até o lugar é direcionado. Depois de eventos, porque ele não estava levantando um altar da cabeça dele, ele estava no lugar do ensino. Ele foi ministrado, e depois dele ser ministrado e ensinado, ele levantou o altar, ele levantou a cruz, ele venceu a batalha espiritual com o ensino, e depois que ele aprendeu, ele levantou a cruz, e ele venceu a ameaça dos cananeus pela obra da cruz. Ele não venceu os cananeus com a diplomacia, conversando com aqueles povos. Também não venceu com a espada. Ele levantou o altar. Porque a batalha espiritual, meus irmãos, ela é vencida na cruz. É Cristo que venceu por nós. É Cristo que vence os gigantes por nós. É Cristo que despojou Satanás na cruz. É Cristo que já venceu alguma coisa que você está lutando para vencer. Olha que entendimento estranho. Estamos lutando para vencer coisas que Cristo já venceu por nós. Não é perca de tempo? Lutar por coisas que estão vencidas, mas nós não sabemos que está vencida.
E o diabo nos engana, e o diabo diz assim: não, eu não estou vencido, eu vou lutar, eu vou te vencer, eu vou colocar miséria na tua vida, eu vou colocar doença, eu vou colocar angústia, eu vou colocar obstáculo, eu vou fazer você lembrar do seu passado todo dia, eu vou fazer você lembrar do teu erro, do teu pecado, todos os dias. Você vai ficar ruim todos os dias, você vai acordar mal-humorado todos os dias, você vai ficar acordando todos os dias e lembrar daquilo que você não tem. Eu vou mostrar para você que o teu vizinho tem mais do que você. Vou mostrar que o teu irmão cresceu mais do que você. Eu vou mostrar que você não é ninguém. E aí a gente começa: não, então eu tenho que lutar. Não, então eu tenho que vencer. Não, então eu tenho que ir para cima. Não, irmão, você não tem que lutar. Você tem que levantar a cruz, porque Jesus já venceu por você. Porque Jesus é que vence a batalha espiritual. No livro de Colossenses, queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 2, no verso 14. Abra a sua Bíblia aí. Olha, o Senhor apareceu para Abraão. Está escrito aqui que o Senhor apareceu para ele, o Senhor disse para ele: eu darei esta terra à tua semente. O Senhor estava fazendo uma promessa para ele de uma terra, para que a semente dele pudesse morar nessa terra. Ele levanta esse altar, ele levanta a cruz, e ele vence a batalha espiritual, no lugar do ensino e da força. Porque onde tem ensino, irmão, tem força. Onde tem conhecimento revelado, tem força. Onde tem conhecimento revelado, tem cruz levantada. Olha só o que diz. Paulo está falando agora do que Cristo fez na cruz. Não do que Cristo vai fazer, do que Cristo fez. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O Senhor triunfou de Satanás e todos os demônios na cruz. O Senhor triunfou. Está escrito aqui, ó. Ou seja, será que é mentira? Será que o diabo é tão poderoso assim? O inimigo é tão feroz, a gente tem que ficar lutando com ele? Não, irmãos. Nós temos que assumir que o Senhor já nos deu a vitória sobre o inimigo. E isso é levantar a cruz. Isso é carregar a cruz. Isso é dizer: eu vivo pela vitória que Cristo venceu por mim. Eu não vivo de sentimento, de emoções, de circunstâncias, de pessoas, de palavras que vêm aos meus ouvidos. Eu vivo pela obra de Cristo, a obra que Ele fez por mim. Ele venceu no meu lugar, portanto eu sou mais do que vencedor nele. Isso é levantar o altar. Foi isso que Abraão fez. Agora veja que aqui no versículo 12, no capítulo 12, no verso 8, nós vamos ver o segundo altar. Então o primeiro altar, a primeira cruz foi em relação à batalha espiritual. Todos nós precisamos levantar essa cruz, para decidir, irmãos, que nós já vencemos o maligno, porque nós somos de Deus, e nós temos a cruz, nós temos o selo do Espírito Santo. Nós vamos andar de glória em glória e de vitória em vitória. Bom, o segundo está aqui já no versículo 8. Olha só, eu vou ler para os irmãos o versículo 8. Moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou
o nome do Senhor. Olha só. Então ele acabou a batalha espiritual, venceu. O que ele fez? Ele saiu do mundo, obedeceu a Deus, teve problemas espirituais, foi buscar o ensino, foi buscar a força, que é isso que nós temos que fazer. Sempre quando o inimigo nos assustar ou nos amedrontar com a mentira, nós temos que ir para o lugar do ensino, para o lugar da força, e depois levantar a cruz, e o Senhor aparece, fica tudo claro, e nós estabelecemos vitória. Nós fomos chamados para andar em vitória. Você e eu fomos chamados para isso. A gente sabe que as pessoas gostam de ficar cantando as músicas de luta, de provação, mas nós não fomos chamados para falar de luta nem de provação. Nós fomos chamados para falar de Jesus Cristo. É Ele tem que estar na nossa boca. Abraão venceu e ele saiu desse lugar, ele venceu. Então ele foi para a montanha, ele subiu a montanha. Ele estava em Siquém, lugar baixo, era um lugar baixo, um lugar de batalha espiritual. Ele vence a batalha espiritual. O que ele faz? Ele sobe, ele vai morar na montanha, porque ele venceu. Ele vai morar num lugar alto, porque ele venceu. Enquanto nós não levantarmos o altar, a cruz da batalha espiritual, com a sabedoria do reino, nós vamos ficar em Siquém, irmão. Nós vamos ficar em lugares planos, baixos, mas vencendo. Deus nos chama para subir. Deus nos chama para viver uma vida acima do natural. Se Deus nos chamou para viver em vitória, Deus também nos chamou para viver uma vida acima, além do natural. Foi o que ele fez. Ele subiu as montanhas. Isso é um tipo de Cristo que batalhou na cruz, que morreu na cruz, que ressuscitou e subiu ao céu. É um tipo de Cristo. Abraão é um tipo de Cristo. O que está acontecendo com ele aqui está prefigurando o que ia acontecer com Cristo. Ele batalharia espiritualmente por nós, ele morreria, levantaria o altar e depois ele venceria e subiria aos céus, assentado à direita de Deus. E essa é a nossa vida também, é um tipo da nossa vida. Nós saímos do mundo, nós somos chamados do mundo, nós passamos pela cruz, nós passamos pelo primeiro altar da batalha espiritual, e o Senhor nos chamou para viver nas regiões celestiais. O Senhor nos chamou para viver em lugares altos. O Senhor não nos chamou para viver chorando. Deus não quer que você controle a sua vida da terra. Deus quer que você controle a sua vida do céu. Você é do alto, você não é de baixo. Agora em Efésios, para a gente ligar a sombra com a substância, queria que você fosse para Efésios, capítulo 2. Você conhece isso, eu já li isso aqui 200 vezes nos cultos. Eu vou ler mais 1000, 1 bilhão, 2 bilhões. Eu vou ler para mim, eu vou ler para vocês, eu vou ler para nós, sempre. Efésios 2:5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Oh, glória a Deus. Pela graça sois salvos. Aleluias, irmãos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Fomos ressuscitados juntamente com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Olha só, Paulo está escrevendo uma coisa aqui em Éfeso, para Éfeso, que Abraão está vivendo antes dele. Só que Abraão está vivendo fisicamente isso, para apontar o espiritual que Cristo ia viver e que a igreja ia viver. Daí Abraão sobe para a montanha, ele vai ver uma vida mais alta,
E olha só que nós lemos aí no versículo 8: ele sobe para a montanha, de frente com Betel. Tem uma montanha, ele sobe para a montanha, e essa montanha está de frente para uma cidade. Aqui na frente da montanha está Betel. E aí diz aqui que ele armou a sua tenda ao oeste, do lado de trás de Betel. Então, que dava para frente para o mar. Essa cidade de Ai, ele montou a sua tenda em frente a essa cidade de Ai. Então vamos ter o quadro completo aqui. Abraão está em Siquém, ele vence a batalha espiritual, ele sobe a montanha. Essa montanha está dividindo duas regiões, Betel e Ai. Ele sobe a montanha, Betel está desse lado, Ai está desse lado. E ele então ele levanta a sua tenda de frente com Ai, de costa para Betel. É isso que ele faz. E aqui nesse lugar, ele vai levantar o segundo altar. É o segundo. Veja, ele sobe a montanha, na frente dele tem Betel. Vocês conhecem Betel na Bíblia? Era uma cidade chamada Luz, que por um evento extraordinário com Jacó, que ele viu uma escada, anjo que sobe e desce, ele teve um sonho ali, e quando ele acorda, ele diz assim: essa é a casa de Deus. E aí, esse nome Betel, que significava luz, passou a ser chamado casa de Deus. Ele levanta, ele sobe para a montanha, diante, na frente da casa de Deus. Glória a Deus, irmãos. Ou seja, ele está num lugar que ele contempla a casa de Deus. Veja, meus irmãos, que todos os irmãos que não contemplam a casa de Deus vivem um perrengue terrível. Todos os irmãos que não têm vida de igreja saudável, eles têm problemas em todas as áreas da vida. Eles não têm o entendimento do corpo de Cristo, de discernir o corpo de Cristo. Quando a Bíblia diz lá na ceia, discirna o corpo de Cristo, eu chego à conclusão que o corpo de Cristo é a igreja, que o corpo de Cristo não é o corpo dele lá no céu, mas é a igreja que é o corpo místico. Abraão sobe para um lugar alto porque ele está vendo a casa de Deus, a Betel, que hoje é a igreja, é o discernir a vida da igreja. Irmãos, a vida da igreja é a vida que nós precisamos viver, porque a vida da igreja é a vida do cabeça, porque o cabeça da igreja é Jesus Cristo. Nós não podemos nos desligar da vida da igreja em hipótese alguma. Nós não podemos nos desligar da vida da igreja, de Betel, da casa de Deus. Ao contrário, nós precisamos ter discernimento, ver claramente. A palavra discernir lá da ceia, que Paulo diz: vocês comem indignamente porque vocês não discernem o corpo de Cristo. A palavra discernir quer dizer ver claramente. Vocês estão comendo errado porque vocês não conseguem ver a igreja como ela deve ser vista. Glória a Deus. Beber indignamente a ceia, portanto, é você não entender o propósito da igreja. Irmão, a igreja não é um clube onde a gente passa tempo. A igreja não é ONG. A igreja não é assistência social. A igreja não é para a gente ter amizades humanas. A igreja é um lugar de pregar o evangelho do Senhor Jesus. A igreja
além de ser o lugar de pregar o Evangelho do Senhor Jesus, é o lugar onde nós estamos sendo treinados para viver o nosso chamado, a nossa vocação e o nosso propósito. A igreja é o lugar onde o Senhor nos ensina a viver. A igreja é uma escola do Espírito Santo. A igreja é a escola do Espírito de Deus. O diretor dessa escola, o professor dessa escola, o orientador dessa escola é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus só tem uma matéria: Cristo. O Espírito de Deus está nos ensinando pela vida da igreja, pelos cultos, por reuniões, por comunhões, por problemas, por lutas, por provações, por erros, por acertos, a viver a Cristo. Abraão sobe, ele tem de frente dele, de frente com a montanha, Betel. Mas olha o que ele faz: ele não coloca a sua tenda de frente com Betel. Ele pode ver Betel, mas ele prefere colocar a sua tenda de frente com Ai. De frente com Ai, e Ai dá de frente para o mar. E essa cidade chamada Ai é uma cidade que o povo de Deus não tem boas lembranças, porque ali aconteceu vários eventos que trouxeram derrota para o povo de Deus. Essa cidade Ai, ela significa um monte de ruínas, é um lugar de ruínas. Olha o contraste. Abraão sobe a montanha, na frente dele está a casa de Deus, mas ele monta a sua tenda de frente com o lugar das ruínas, a cidade de Ai, que dá para o mar. E é aqui nesse lugar que ele vai levantar um altar. Glória a Deus. Sabe, irmão, que Abraão está nos ensinando, irmãos, que nós devemos viver a vida da igreja, viver nos altos montes. Deus, eu te amo, mas nós temos que levantar a cruz diante do lugar da ruína, diante do mundo, porque a cruz precisa do mundo e o mundo precisa da cruz. Abraão está dizendo, Abraão não era aquele tipo de cristão que poderia estar vivendo só a vida da igreja. Se ele pensasse só em viver a vida da igreja, que é maravilhosa, eu digo, irmãos, que a vida da igreja é maravilhosa porque, meu Deus, a gente recebe bênçãos, a gente recebe oração, a gente recebe ensino, a gente é curado aqui, a gente está aprendendo a ver o amor, o Espírito de Deus nos ensinando, mas a nossa vida cristã, de vida de igreja, é levar a cruz para Ai, para o lugar de ruína. Abraão está dizendo assim, que essa cruz que ele está levantando, esse altar que ele está levantando, é estabelecendo Cristo para todos os lugares de ruína. Nós, irmãos, precisamos ter bem esclarecido a nossa cabeça, que nós saímos do mundo babilônico ou egípcio, mas saímos, tivemos batalha espiritual, vamos buscar um ensino, vencemos, subimos a montanha, vivemos a vida da igreja, mas nós que estamos aqui, precisamos levar a cruz aos perdidos, aos que estão em ruína. É o espírito do testemunho de Jesus Cristo que está em todos os cristãos. É o recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão testemunhar de Cristo. A cruz e ruína é a combinação perfeita, porque o altar levantado ali, apontando para a cruz, apontando para Jesus, é a combinação perfeita, porque foi para isso que o Senhor veio. O Senhor não veio para os sãos, o Senhor veio para os doentes. O Senhor não veio para os santos, o Senhor veio para os pecadores.
Daí levantar a cruz, o altar, diante de Ai. Porque olha só, irmão, se nós saímos do mundo, se a gente fizer certinho, porque isso aqui é a vida de Abraão, é a vida de Cristo e é a nossa vida. Se a gente viver a palavra certinho, a gente sai do mundo, a gente ouve o chamado, a gente anda pela fé, a gente tem batalha espiritual, a gente vai para o lugar do ensino, para o lugar da força, Deus aparece, nós levantamos um altar, nós vencemos, nós vamos viver nas regiões celestiais, aleluias, nós vamos viver nas regiões celestiais em Cristo, porque a vida da ressurreição não é a vida para a terra, é a vida para o céu, é uma vida alta, é a vida da montanha. Veja, se você vive na montanha, se você vive no alto, você não vive chorando, reclamando, varrendo a casa e chorando, murmurando, sofrendo, pagando preços, orando, chorando, pedindo misericórdia. Não, se você vive na vida da montanha, se você vive na região celestial, você vive adorando, você vive cantando, você sabe que Ele salvou você, e Ele te colocou assentado com Ele nas regiões celestiais. Você não tem dificuldade de viver a vida da igreja, mas você pula, você vai além, você vai atrás dos perdidos, você levanta a cruz para os perdidos. Se a primeira cruz, se o primeiro altar é de batalha espiritual, essa cruz é de evangelização, essa cruz é de testemunho. Sabe, irmãos, que nós precisamos viver o testemunho. Nós precisamos nos preocupar com as almas. Nós precisamos, a igreja é para isso. A igreja não pode ser números, a igreja não pode ser dinheiro, a igreja não pode ser nada. A igreja é um órgão vivo do Deus vivo para trazer mortos à vida. Glória a Deus. Nós vamos ter mais um jantar, irmãos. Nós temos esse projeto do jantar. Nós vamos fazer no meio do mês um culto, o chamado. Irmão, talvez você ainda está no mundo, sai dele. Talvez está na batalha espiritual, vai para o ensino. Vai para o ensino. Você sair logo disso, levantar a cruz da vitória, sobe a montanha, vive a vida da igreja, para que você seja uma testemunha de Cristo. Porque aqui embaixo, em Siquém, no lugar da força e do ensino, é para vencer espiritualmente. Na montanha, se você viver só na montanha, olhando para Betel, para a casa de Deus, é só você. Mas nós não temos que seguir a nós mesmos, nós temos que seguir os passos do Espírito Santo. Abraão montou a sua tenda direcionada para Ai, para o lugar da ruína. E daí nós precisamos ter essa vida de fé. Nós precisamos ser ganhadores de almas. Nós precisamos ser ganhadores de almas. Nós precisamos ser ganhadores de almas. Nós precisamos chegar no nível de parar de sofrer nossas lutas e provações, guerras, atrocidades que acontecem só conosco, a avançar para esse nível de testemunhar. E aí diz aqui a Bíblia, né, irmãos, que edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor. Ele invocou o nome do Senhor diante de Ai. Ele estava apontando para o que Cristo ia fazer. Cristo é a solução para a ruína. A cruz é a solução para a ruína do mundo. Mas é Abraão que levanta o altar, é a igreja que levanta a cruz de Cristo para o mundo. É a igreja. Então veja, irmãos, que o Senhor está nos chamando para viver nas altas montanhas. Você pode dar um glória a Deus por isso? Diante de Betel, virado para Ai, levando o testemunho. Olha a vida desse homem. Ele está sendo um construtor de altares. Vem a luta, ele levanta o altar. Ele vence, ele sobe a montanha e ele levanta o altar.
Olha só, no momento da batalha espiritual, ele levantou um altar, ele levantou a cruz. Eu venço por isso. Lá em cima da montanha, na vida do ar puro dos montes, ele não se esquece do Senhor. Ele não pensa assim, lá embaixo na batalha eu preciso de Deus. Aqui não, aqui eu estou de boa, aqui eu tenho ar puro. Não, ali em cima da montanha, no bem, ele estava no bem bom ali. Ele levantou outro altar e ele invocou o nome do Senhor, ele adorou o nome do Senhor. Quantos de nós, né? Na hora do perrengue a gente está na igreja, na hora do perrengue a gente vem para a igreja, na hora da luta a gente está na igreja, dá uma melhoradinha, ó. Que? Igreja? Já resolvi meu problema, já venci-se quem? Não, agora eu vou voltar para o mundão. Quantas pessoas vêm para a igreja, dá uma melhoradinha na vida, elas não continuam com Cristo, porque elas só usaram Jesus. Jesus é tão lindo, Ele é tão amoroso, Ele é tão maravilhoso, que Ele sabe que a pessoa vai usar Ele. Ele sabe que a pessoa não vai voltar mais, Ele sabe que a pessoa não vai ficar, Ele sabe que a pessoa vai voltar para o mundo, Ele sabe tudo isso aí. Mesmo Ele sabendo, só Ele para fazer isso, irmão. Nenhum de nós faríamos isso, nenhum de nós faríamos uma coisa dessa. Nós daríamos pouso para alguém, comida, roupa, banho, vários meses para alguém, e esse alguém, quando ficasse um pouquinho melhor, ia embora sem agradecer, e talvez nunca mais ia voltar. Nenhum de nós íamos fazer isso, mas o Senhor, que é puro amor, Ele ainda faz isso, para ninguém ter desculpa no último dia, porque no último dia as pessoas vão carregar suas bênçãos contra elas. Quantos de nós, irmãos, não queremos viver a vida da montanha? Porque na vida da montanha é vida de igreja e vida de testemunho, vida da igreja e testemunho, vida de igreja e testemunho. Quantos de nós não queremos isso? Nós queremos viver lá no mundo. Esses dois altares, nós precisamos levantá-los. Esses dois altares, esses dois aspectos da cruz, para nós vivermos o que Deus tem para nós. Deus tem uma obra em cada um de nós. Eu glorifico ao Senhor por isso, porque o Senhor tem um chamado individual para nós. O Senhor nos chamou no individual, o Senhor tem uma vocação individual para nós, o Senhor tem um propósito individual para nós. Mas o maior de Deus não está na nossa individualidade, o maior de Deus está na coletividade, está no corpo, está na igreja. Deus tem um chamado para a igreja, Deus tem um propósito para a igreja, Deus tem uma vocação para a igreja, e a obra maior de Deus não está comigo no individual, a maior obra de Deus na minha vida está no coletivo, na unidade. Eu com você, você comigo, nós no mesmo Espírito, vivendo Cristo para a glória de Deus, vivendo Jesus, vivendo o amor, quebrando o ego. Ah, mas falaram isso, mas me ofenderam. Quebrando egos, que é o que mais tem no nosso meio, é ego, é si mesmo. Nós precisamos quebrar o ego, o mundo, a religião, e viver Cristo de verdade, irmãos. Nos entregar para Cristo, de A a Z, de alfa a ômega, porque Cristo que tem tudo que nós precisamos, e Cristo é tudo aquilo que nós precisamos, tudo está nele, está no Senhor. Para me concluir aqui, quero que você abra aqui para a gente acabar com esse texto. Nós vamos terminar com ele, Luquinha 9, Lucas 9, 23. O altar aponta para a cruz. Quando Abraão levanta o altar, está levantando a cruz, ele está prefigurando a obra de Cristo, está anunciando o que Cristo faria. Jesus disse a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo,
tome sua cruz cada dia, siga-me, siga-me. Tomar a cruz é, levante a cruz, levante o altar, coloque a cruz na sua frente, segue Cristo. Se alguém quiser subir a montanha, renuncie a si mesmo, erga o altar, me segue, me segue. Como eu vou chegar nas regiões celestiais sem levantar a cruz? A cruz é o primeiro ponto para viver a vida da montanha, que é ressurreição. Quero que você coloque a mão no seu coração. Oh, glória a Deus. Sabe, irmãos, a primeira coisa que a gente tem que restaurar na nossa vida é o nosso altar. O nosso altar é a cruz. Não sei de onde você veio, eu não sei o que veio contra você, tua vida, tua história, teu legado, tua biografia, mas saiba de uma coisa: levante a cruz, porque a cruz é a solução para você e para mim. Onde você estiver, se você estiver na batalha espiritual,